Olá, boa tarde. O fim do ano está chegando e já começam os preparativos para o Natal. A tradicional campanha de pedidos ao Papai Noel dos Correios foi lançada ontem em todo o país. No Rio Grande do Sul, as cartinhas vão ser encaminhadas para a casinha do Papai Noel, em Porto Alegre. Vamos mostrar como estão as votações da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui em Cachoeira do Sul, cerca de 500 advogados devem ir às urnas hoje. Teste militar apresenta a maior e mais resistente ponte do Exército Brasileiro sobre o rio Jacuí, em Cachoeira. A construção de pontes é uma das mais importantes missões da engenharia militar. Em situações de combate, isso possibilita o avanço e a mobilidade das tropas. A HCB celebra 15 anos da UTI neonatal neste dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade. E tem bate-papo com o professor Jorge Maia sobre o projeto popular que pretende baixar o salário dos vereadores em Cachoeira do Sul. Há quem diga que o projeto é inconstitucional. Outros dizem que a maneira de coleta das assinaturas não foi adequada. Boa parte dos vereadores já se posicionou contra a iniciativa. O professor responde a várias objeções sobre o projeto daqui a pouco aqui no programa. Tem ainda informações sobre a Operação Tapa Buracos do governo gaúcho e o comentário de Júlio Mafuz. O NT Sul começa agora. E a gente começa o NT Sul falando de Natal. Em Cachoeira do Sul, o lançamento oficial foi ontem. E em todo o Brasil, o Papai Noel já está a postos para receber os pedidos de presentes da criançada. A tradicional campanha de Natal dos Correios foi lançada ontem em todo o país. No Rio Grande do Sul, as cartinhas vão ser encaminhadas para a casinha do Papai Noel, que foi montada no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro da capital, Porto Alegre. Neste ano, apenas crianças matriculadas na rede pública de ensino ou em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos vão ser selecionadas. Para evitar que o Papai Noel se confunda com os endereços, os presentes vão ser entregues nas próprias instituições. Em muitas situações, nós não localizávamos a criança por erro no endereço. E agora, sendo vinculada à comunidade escolar, é feito, esperamos nós que seja feito assim, um trabalho em sala de aula com os alunos, onde eles, além de terem o aprendizado da escrita, da redação de uma correspondência, eles vão também aprender a fazer o endereçamento correto da correspondência. Quem tiver interesse em atender os pedidos da criançada pode retirar as cartas na casinha do Papai Noel entre os dias 24 de novembro e 12 de dezembro. Os presentes doados devem ser entregues no mesmo endereço, Rua 7 de Setembro, número 1020. Muito bacana. E no fim de semana aqui em Cachoeira do Sul foram escolhidas rainha e princesas da Feira Nacional do Arroz. Como ontem nós tivemos o NT Sul especial falando de segurança pública, você confere o resultado agora. A aluna do ensino médio do Colégio Marista Roque, Samara Dutra da Silva, de 17 anos, foi eleita no último fim de semana rainha da 19ª FENARROZ, que vai acontecer em 2016. Segundo a organização do evento, o público de mais de 1.500 pessoas empurrou as 16 candidatas ao título de rainha e princesas. E a empolgação dos torcedores abrilhantou ainda mais o concurso. As princesas também foram escolhidas, e são elas: Juliana Raman Lopes, 21 anos, acadêmica de Psicologia da Unisc, e Giulia Gonçalves, 22 anos, acadêmica de Direito da Unisc. A nova corte, com as 3 componentes, já iniciou suas atividades no domingo, no concurso de bandas e fanfarras durante a FENAFEST. A festa mobilizou a comunidade. E é meta da Prefeitura de Cachoeira do Sul abrir no início do ano que vem licitação para a escolha e contratação da empresa que passará a explorar o transporte coletivo urbano. Já há alguns meses, várias ações estão em andamento para traçar o perfil do serviço que deve ser implantado. Uma ampla pesquisa foi realizada. Veja o perfil dos usuários. O levantamento realizado entre junho e julho deste ano pela empresa matricial contratada pela Prefeitura aponta que 53% dos usuários usam o transporte coletivo para o trabalho, 14% para estudo, 11% para compras, 6% para lazer e 6% para saúde. Já quanto à idade,
14% dos usuários têm de 12 a 20 anos. 26% têm de 20 a 30 anos. 19% entre 30 e 40 anos. 14% de 40 a 50 anos. 13% de 50 a 60 anos, 9% possui entre 60 e 70 anos e 4% tem mais de 70 anos. Outro dado interessante é que 74% dos usuários não têm carro próprio. Esses números são dos pontos principais que estão servindo como base de discussões nas audiências públicas que estão sendo realizadas em Cachoeiro do Sul, em vários pontos, em vários bairros da cidade. Nesta quarta-feira acontece a 7ª das audiências previstas. Secretário, boa tarde. Boa tarde, Helena. Como tem sido a frequência dessas audiências públicas? A população tem correspondido? Tem havido realmente as discussões necessárias? Se formos levar em conta que é a primeira vez na história de Cachoeira que esse assunto é levado a público, o somatório das audiências tem demonstrado uma grande participação, maior que muitas outras audiências que muitas vezes são realizadas de maneira centralizada. O que mostra que a ideia de descentralizar as audiências tem garantido o seu objetivo, que é levar a população, por menor que sejam os grupos em cada uma das audiências, houve audiências realmente com poucas pessoas, mas houve outras com público significativo, mas, como a gente tem dito nas audiências, para uma pessoa ou para 1000 pessoas, o esforço do Poder Público Municipal em apresentar o diagnóstico, em apresentar a proposta, será o mesmo. Quarta-feira agora, a 7ª audiência. Essa deve ser a última oportunidade para que a população possa se manifestar com relação ao novo perfil do transporte coletivo urbano? A gente realizar essa audiência na quarta-feira à noite, convida todo cachoeirense para que participe, é um momento importante, tanto aquele que usa o transporte coletivo, como aquele que usa eventualmente, ou até aquele que não usa, é muito importante porque esse é um serviço público municipal, que o município deve regular e gerir e ser prestado por uma empresa privada. Então, portanto, é um serviço de utilidade de toda a população. E é necessário que as pessoas deem a sua opinião, manifestem as suas necessidades e as suas opiniões quanto ao transporte coletivo. Cachoeira do Sul está remodelando o seu sistema de transporte coletivo e vai, pela primeira vez na história, realizar uma concorrência para determinar qual empresa que vai realizar o transporte coletivo. E será pelos próximos 15 anos. Por isso que é muito importante que a população venha na quarta-feira, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, manifestar a sua opinião para colaborar com a construção do novo modelo de transporte coletivo para Cachoeira do Sul, que seja mais rápido, mais eficiente, que possa levar as pessoas para todos os lugares da cidade, de qualquer ponto da cidade, e num tempo que seja razoável, que permita que as pessoas usem o transporte coletivo como alternativa prioritária, nessa alternativa de primeira mão, quando necessita se deslocar na cidade. Essas têm sido as principais dificuldades apontadas até agora, secretário? As pessoas apresentam como dificuldades o tempo de espera na parada do ônibus, o tempo de deslocamento de um ponto ou outro, a falta de ônibus durante a noite, principalmente essa dificuldade, a dificuldade de conseguir ir para qualquer local da cidade durante todo o dia, partindo de sua casa. Então, isso tem trabalhado muito com as pessoas, a ideia de que um terminal único de transbordo, que divida a cidade em eixo norte e eixo sul, e os ônibus possam passar por esse terminal e as pessoas chegarem nele, de suas casas e dele, ir para qualquer local da cidade. A famosa baldeação vai ser possível isso, sem que se pague uma nova passagem? As pessoas usam o termo baldeação, transbordo, a ideia é que com uma passagem só, um morador, por exemplo, aqui do bairro Primavera, Vila Nova, possa ir ao bairro Fátima, direto de sua casa, passando pelo terminal, trocando de ônibus e seguindo num ônibus direto, Fátima Centro, assim como um ônibus direto, bairro Primavera ou Vila Nova Centro. Com isso, nós garantiríamos atendimentos direto do centro até o bairro e do bairro, ou melhor, do bairro até o centro e do centro para qualquer bairro da cidade. Secretário, um ponto importante, nós mencionamos no início desta reportagem, que mais de 70% das pessoas que usam o transporte coletivo não possuem carro. Quer dizer, conclui-se com isso que as pessoas usam ônibus por ser a única alternativa, né? A única alternativa de transporte. Por isso que a gente tem frisado muito nas audiências. Cachoeira do Sul já avançou muito nos últimos 3 anos no transporte coletivo, levando em conta que até então poucos registros haviam na prefeitura quanto a tabelas de custo, a históricos, a curvas históricas de despesa, de horários, de funcionamento do transporte. A partir do ano de 2013, por determinação do prefeito Neron e da vice Mariana, é criado o Conselho Municipal de Transporte, com lei aprovada na Câmara, que passa a discutir o transporte coletivo e passa a discutir, inclusive, a tarifa do transporte coletivo. Porque quando a gente leva em conta que 70% dos usuários que usam transporte coletivo têm o ônibus como único meio de transporte, 5, 10 ou 20 centavos na tarifa é algo muito significativo e o Conselho Municipal de Transporte tem conseguido fazer uma grande discussão e realizado revisões periódicas da tarifa sem deixar ter nenhum aumento abusivo.
A partir dessas audiências e da elaboração do edital, qual é a previsão de prazo para que ele ocorra e que comece efetivamente uma concorrência para o transporte coletivo de Cachoeira do Sul? Nós temos uma determinação judicial que nos solicita que seja realizada de maneira imediata a licitação do transporte coletivo e nós estamos cumprindo este calendário. O prefeito solicitou também que fosse no máximo até o final desse ano, início do ano de 2016, que fosse publicado o edital de licitação. E a gente está trabalhando com empenho máximo, tanto da empresa terceirizada que vem prestando a consultoria para o município, como todas as equipes da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Obras, da Secretaria de Administração e da Procuradoria Jurídica, têm trabalhado diariamente, né, no alcance dos objetivos para a elaboração do projeto básico e a publicação do edital de licitação do transporte coletivo de Cachoeira. Tem havido uma dificuldade mais eminente em todo esse processo? Não, a dificuldade é a novidade. O município de Cachoeira do Sul nunca havia discutido de maneira tão profunda, tanto o poder público quanto a sociedade. Hoje se conhece muito mais o transporte coletivo do que se conhecia há 3 anos atrás. Hoje é público a planilha de custos, hoje é público, está no site da prefeitura e qualquer pessoa pode vir aqui buscar o diagnóstico de como funciona hoje o transporte coletivo, qual é a demanda, qual é a oferta, qual é a necessidade dos usuários, de onde, para onde eles se deslocam, em que horários, com que frequência. Então, hoje, a Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul conhece muito mais o transporte coletivo do que conhecia há 3 anos atrás. Tanto é que está se preparando, está preparada para apresentar um processo público de concorrência e garantindo assim, o cumprimento da lei e garantindo também um sistema moderno, planejado, que seja eficiente e que tenha uma passagem a preço justo ao alcance de todo cidadão. Secretário, para a gente finalizar, então, mais uma vez o convite ao telespectador e frisamos também que o NTSul vai estar acompanhando todo esse processo. Na quarta-feira também estaremos lá e depois passando para vocês de casa, para que o telespectador possa participar de tudo isso. Ok, a gente convida toda a sociedade cachoeirense, usuário ou não usuário do transporte coletivo, para estar junto conosco tomando essa decisão na Câmara de Vereadores. Qual será o novo modelo de transporte coletivo de Cachoeira do Sul e assim escolhendo qual novo modelo, as pessoas terão clareza do seu custo, do seu funcionamento, das regras, de aonde reclamar, de aonde criticar e ter um espaço público mesmo. Esse é um serviço público e ele precisa ser discutido pelo conjunto da cidadania para que a gente tenha um transporte coletivo que seja escolhido pelas pessoas como seu meio de transporte, porque assim a gente melhora as condições de trânsito na cidade, a gente reduz os acidentes, reduz a poluição e transforma a cidade numa cidade mais sociabilizada, porque as pessoas vão se encontrar nos terminais, irão se encontrar dentro do transporte coletivo, assim vivenciando mais a cidade. A gente espera e convida toda a sociedade para estar junto conosco quarta-feira às 19 horas na Câmara de Vereadores. Está feito o convite, então, as informações estão aí. Você que é cachoeirense, você que principalmente utiliza o transporte coletivo urbano, a sua presença e colaboração, mais do que nunca importantes, né, secretária? Muito bem, Helena, a gente reforça o convite, então, às associações comunitárias, aos movimentos populares, aos sindicatos patronais também, porque também são aqueles que compram a passagem, que dependem da passagem para circular seus negócios. Te convido o conjunto da sociedade, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais rica, a estar junto com nós nesse debate. Esse é o momento que a população tem para discutir o assunto do transporte coletivo urbano. E a gente faz uma rápida pausa para o intervalo e a seguir vamos mostrar como estão as votações da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui em Cachoeira do Sul, cerca de 500 advogados devem ir às urnas hoje. Vamos voltar a falar também do teste que apresentou a maior e mais resistente ponte do Exército Brasileiro sobre o rio Jacuí, em Cachoeira. A construção de pontes é uma das mais importantes missões da engenharia militar. Em situações de combate, isso possibilita o avanço e a mobilidade das tropas. O HCB celebra 15 anos da UTI neonatal neste dia 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. Tem ainda informações sobre a Operação Tapa Buracos do governo gaúcho e o comentário de Júlio Mafuz. Nós voltamos já. Os advogados de todo o Brasil vão às urnas hoje. Devem ser eleitos representantes para a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, de seccionais estaduais e subseções municipais. Aqui em Cachoeira do Sul, os cerca de 500 advogados da cidade vão poder votar até às 5h30 da tarde. Por aqui, só existe uma chapa. Marcelo Teixeira, portanto, deve ter o seu segundo mandato como presidente entre 2016 e 2018. Já na OAB-RS, o candidato a presidente da chapa da situação é Ricardo Breyer, que concorre contra o representante da oposição, Paulo Torelli. Uma atividade especial para convidados foi realizada sexta-feira para finalizar a Operação Jacuí 2, que envolveu integrantes das unidades do Comando Militar do Sul. Um desfile especial testou e apresentou a todos a maior e mais resistente ponte do Exército Brasileiro, que por cerca de 2 semanas foi montada sobre o rio Jacuí.
Para a engenharia militar, um curso d'água é mais que um simples depósito natural de água. Significa um obstáculo a ser transposto, uma travessia a ser viabilizada, uma transposição a ser realizada. E essa operação ofensiva possui 3 fases. A primeira é o avanço das tropas com botes e viaturas anfíbias para conquistar áreas na margem oposta. A segunda fase é a construção de passadeiras para os militares e também a viabilização do transporte de equipamentos e viaturas com emprego de portadas. Nessa fase, as tropas já estão basicamente acomodadas e têm espaço seguro e condições de realizar a fase 3, que é a montagem de pontes. A construção de pontes é uma das mais importantes missões da engenharia militar. Em situações de combate, isso possibilita o avanço e a mobilidade das tropas. Todos têm que entender, né? Nenhum exército sai de um lado para o outro, né, nadando, né? Ele tem que ter uma ponte para passar. E a primeira coisa que o oponente faz é destruir as pontes fixas existentes. E aí o exército tem que ter essa capacidade de construir pontes nessa extensão, e não é só na extensão, com a tonelagem capaz de passar um blindado. Desde 4 de novembro, em torno de 650 militares de 5 unidades gaúchas e uma catarinense, integrantes do Comando Militar do Sul, trabalharam na construção da ponte flutuante mista M4T6, com 283 metros de extensão e 4,20 metros de largura, com capacidade para até 50 toneladas. É a Operação Jacuí 2. O comando é responsável por 75% da engenharia do Exército Brasileiro e possui 1/4 parte do efetivo nacional, cerca de 50 mil militares. O núcleo do 4º Grupamento de Engenharia que está sendo montado aqui no Comando Militar do Sul, e ele é um enquadrante dos batalhões de engenharia. E essa operação visa também firmar a composição desse grupamento, na qual ele coordena todos os batalhões e o seu emprego operacional. Então, com isso, nós conseguimos fazer com que, efetivamente, o 4º Grupamento pudesse desempenhar suas funções de coordenação dos batalhões de engenharia do Comando Militar do Sul. Cada unidade militar que participou da operação trouxe parte das peças de ampliação da estrutura base que estava no 3º Batalhão de Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul. A construção desse quebra-cabeças resultou na ampliação da capacidade defensiva e ofensiva da engenharia do Exército. Além do mais, já havia necessidade de pontes com maior capacidade de extensão e também suportabilidade de peso para se adaptar às características dos novos equipamentos do Exército. O que nós temos aqui de diferencial realmente é a sua extensão. O Exército Brasileiro nunca lançou com essa extensão. Então esse é o ganho principal que nós tivemos com a capacidade que nós lançamos de 50 toneladas. Na realidade, isso aqui é uma recuperação da capacidade do Exército. Nós ficamos um tempo sem condições de ter um lançamento de ponte nessa extensão, e isso é fundamental em qualquer operação militar, principalmente no nosso ambiente operacional aqui da América do Sul, que é marcado por grandes cursos d'água. E, em virtude de problemas aí orçamentários ao longo dos anos, o Exército tinha perdido essa capacidade. E de 3 anos para cá, pouco a pouco fomos recuperando isso, e agora está aí. Nós temos condições de transpor qualquer curso d'água na nossa região. Mas afora situações de conflitos militares, treinamentos como este também possibilitam ao Exército colaborar na solução de problemas de infraestrutura civis em situações de emergência. Essa operação é uma operação militar, mas ela é um emprego dual, vamos dizer assim, porque o material empregado de engenharia, ele visa não só a parte militar, mas ele também tem um emprego para a Defesa Civil em caso de emergência. É um avanço formidável que nos assegura aquilo que a gente chama, em linguagem militar, de mobilidade. Ou seja, a gente pode ir para qualquer lugar, nada nos impede. Sábado e domingo, o que foi uma operação com simulação de guerra para as unidades militares se transformou em ponto de visitação e motivo de lazer para a população. Afinal de contas, atravessar o Rio Jacuí de maneira segura e vê-lo tão de pertinho não é oportunidade que se tem todos os dias. O mundo ficou chocado no fim de semana com os atentados terroristas que tiraram a vida de mais de 120 pessoas na França. Enquanto isso, aqui no Brasil, o acontecimento trágico foi o rompimento de uma barragem de resíduos de mineração em Mariana, Minas Gerais, que também causou mortes e devastou o Rio Doce.
Júlio Mafuz analisa os acontecimentos. Olá, boa tarde. Nunca pense que você já tenha visto tudo. O ser humano é surpreendente, ainda mais em tempos de redes sociais e de uma panfletagem ideológica segue surda. O que se viu depois de sexta-feira, com a barbárie cometida em Paris, foi um festival de ciúmes pela pior tragédia. Os mortos de Paris versus os mortos de Mariana. Indubitavelmente que a imprensa brasileira contemporizou a tragédia acontecida em Minas Gerais. Aliás, procurou esconder inclusive o nome da companhia responsável pelo empreendimento. Mas também é certo que nós, seres humanos, não somos muito preocupados com os crimes ambientais. Mas o que aconteceu lá é gravíssimo. No meu entendimento, o presidente da empresa, neste momento, deveria estar preso. Mas parece que o Ministério Público local não está muito interessado na responsabilidade penal. No entanto, não é porque tivemos uma tragédia aqui que não podemos nos importar com o que aconteceu em Paris. Está certo que centenas de pessoas morrem no Oriente Médio, na África e na Ásia, quase que diariamente vítimas de terrorismo. Mas uma coisa não invalida a outra. A situação na França é muito mais grave do que as mortes acontecidas. Existe por lá uma disputa, que não é mais silenciosa, entre os muçulmanos franceses e os franceses não muçulmanos. Percebem a gravidade disso? Quem mora lá está apavorado, porque percebe que mais dia ou menos dia terão que optar por um regime de cunho religioso ou de um regime xenófobo. Portanto, tivemos sim 2 acontecimentos trágicos, o que não invalida a existência de outros e também não invalida a nossa indignação. Mas acho sinceramente que esta disputa pela dimensão da tragédia apenas revela que a maior tragédia de todas ainda é a nossa ignorância. Falei e assino embaixo. Obrigado, Júlio. 10 equipes fazem esta semana obras de manutenção em estradas mantidas pela empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Os trabalhos vão alterar o trânsito com estreitamento de pista ou fluxo intercalado de veículos. Já o DAIR realiza desde a semana passada uma operação tapa-buracos em rodovias da região metropolitana. Os reparos na pavimentação e aplicação de asfalto ocorrem no trecho de 5 quilômetros entre o entroncamento da RS 020 com a RS 118. Segundo o DAIR, as chuvas de outubro agravaram o problema, que já é antigo nas rodovias gaúchas, o que levou a uma ação emergencial para garantir as condições de tráfego. Dessa forma, ela tem uma ação muito mais rápida e pela quantidade de buracos que nós temos hoje nas rodovias, muitas vezes isso é necessário, porque eu eliminando os buracos com essa velocidade, eu estou aumentando a segurança da rodovia. Essa condição de dar um tratamento adequado às nossas estradas, à sua manutenção, ela carece realmente de uma gerência, né, de pavimentos, que é o que nós estamos tentando implantar e já programando para o ano que vem tentar entrar com um processo de ação de que os nossos buracos aí sejam melhor tratados e que toda a operação em volta deles seja mais duradoura. E hoje, 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade. A divulgação tem como objetivo alertar sobre o crescente número de partos prematuros e informar também sobre as consequências para o bebê, sua família e também para toda a sociedade. Nesta data, aqui em Cachoeira do Sul, o Hospital de Caridade e Beneficência, o HCB, aproveita para comemorar os 15 anos da UTI neonatal. Gabriela Belo esteve no hospital na tarde de ontem. Gabriela. E nestes 15 anos da UTI neonatal aqui do HCB, já foram atendidos 2.450 bebês de todo o Rio Grande do Sul. E para trazer mais detalhes de como é o atendimento e a assistência, não só do bebê, mas da família como um todo, está do meu lado a coordenadora da UTI, Elisiane Maciel. Elisiane, boa tarde. Como que funciona o atendimento e a assistência a todas as famílias?
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, então, da gente falar do atendimento aos nossos bebês. A UTI, agora, neonatal, logo no começo que veio para Cachoeira, ela era uma UTI infantil. Então, nós atendíamos crianças até 12 anos de idade. E nós tínhamos um público variado e acabávamos não conseguindo dar uma assistência especializada. Atendíamos pacientes graves. Então, a partir do ano passado, por uma revisão da Secretaria do Estado, nós começamos a atender somente neonatais, bebezinhos de 0 a 28 dias. E, a partir daí, então, a gente pôde elaborar planos de ações muito mais especializados para que a gente pudesse recuperar melhor esses bebês. Então, além do atendimento ao bebê, né, que a gente faz, de atendimento técnico, de cuidado de médico, de enfermagem, ainda tem todo o cuidado que a gente tem que ter com a família. Porque a gente sempre fala, quando um bebê adoece, adoece toda a família. Nenhuma mãe está pronta para chegar num hospital e não sair com seu bebê. Né? Por mais que o seu pré-natal tenha sido complicado, não tenha sido tão fácil, ela nunca está pronta para ir deixar o seu bebê no hospital e ir para casa. Então, além de todos os cuidados técnicos que a gente precisa com o bebê, a gente precisa ainda dar uma atenção especial para a mãe, para a família, para o pai, né, que sofrem com a internação tanto quanto o bebê. Para isso, vocês têm um hotel aqui dentro do HCB. Isso. Uma das ações que nós temos para que essa mãe se mantenha dentro do hospital, ela possa acompanhar todo o atendimento do bebê e também para estimular o aleitamento materno, nós temos um hotelzinho, que é um local dentro do hospital, sem custo nenhum para as mães. Ela recebe as 3 principais refeições, a gente lava as roupas, a higienização limpa o quarto, para ela poder acompanhar todo o tratamento do bebê. Então, são para mães que vêm de fora do município, até porque elas precisam descansar, precisam dormir, precisam de um momento assim, né, de descanso, e esse hotelzinho ele vem para dar todo esse suporte para que ela tenha condições de aguentar todo o tempo da internação. Na maioria das vezes, as internações levam pelo menos 15 dias, então, ficar todo esse tempo, 15 dias, longe da sua família, longe da sua cidade, não é fácil para ninguém. Então, o hotelzinho vem para ajudar elas a passarem esse momento difícil perto dos bebês. Temos o dado, da ONU que diz que no Brasil 11,7% de todos os nascimentos acontece antes de 37 semanas. Esse dado realmente preocupa. E como que ele vem sendo trabalhado na UTI neonatal aqui do hospital? Quando a mãe está gestante, tudo o que acontece com o corpo dela reflete no bebê. Então, na maioria dos casos, ou é por hipertensão da mãe, a mãe com a pressão muito alta, que às vezes fica incontrolável e tem que o bebê nascer antes do tempo. Infecções que a mãe tem, a infecção urinária é muito grave numa gestante, que pode levar a um parto prematuro. Diabetes gestacional também, às vezes a mãe não tem nada de alteração antes de ficar grávida. Depois ela fica grávida e, em razão dos hormônios da gestação, ela tem um diabetes gestacional. E isso também faz com que o parto, muitas vezes, tenha que ser mais cedo. E algumas razões dos bebês. Às vezes o bebê é cardiopata, tem algum problema no coração e ele não consegue ganhar peso, não consegue oxigenar direito e a gente tem que interromper em razão do bebê. Outras vezes o bebê tem alguma má formação que ele também não consegue se desenvolver direito e a gente tem que interromper essa gestação para tratar o bebê, mas na maioria das vezes é em razão da mãe. Um pré-natal que não é bem acompanhado, surtem muitos casos muitos riscos para essa mãe, de não controles, principalmente dessa parte de glicose, de hipertensão, e que, se ela não tem esse atendimento adequado, acaba refletindo no bebê. Então, o que a gente faz aqui dentro do hospital? A gente tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde, com as equipes que fazem pré-natal. Então, quando a gente tem reuniões periódicas, através do Comitê de Mortalidade Infantil, que é do município e que participam tanto pessoas da rede básica como o hospital, e a gente leva casos para discussão. E a gente modifica ações em razão dos achados que a gente tem. Então, a gente investiga todos os óbitos e, a partir do que a gente acha nos óbitos, a gente traça ações para melhoria. Às vezes é em razão do pré-natal, outras vezes é em razão do atendimento hospitalar. Então, esse comitê ele vem para a gente traçar cuidados para que não aconteça, para que diminua o número de óbitos.
E esse dado e esse trabalho de vocês reflete diretamente nos números. Afinal de contas, o HCB, a taxa de mortalidade aqui no hospital, está bem abaixo, né, da taxa do Estado e do país também. Isso, a nossa taxa está abaixo do Estado, inclusive foi uma meta que colocamos. E para que isso possa acontecer, a gente precisa de uma rede de cuidados. Né? Porque, na verdade, aqui a gente pega o bebezinho depois que ele nasce, o bebezinho nasce aqui, porém todos os agravos já aconteceram quando ele estava dentro da barriga da mãe. Então, a gente não consegue, esse dado, ele não é só do hospital, ele é de um conjunto de ações do hospital com o município. Então, para o município é bom. Né? Já tivemos épocas em que tivemos uma taxa de mortalidade alta, fizemos ações, tivemos que corrigir algumas coisas, mas é um trabalho contínuo. A taxa de mortalidade, o intestino não está bem formado e esse é o principal problema a ser enfrentado aqui no hospital. A enterocolite necrosante, que é uma doença que dá principalmente em prematuros, é uma doença inflamatória grave do intestino do bebê, porque é o intestino que não estava pronto ainda para funcionar sozinho. E é umas grandes causas de óbito, mais do que coração e pulmão, como as pessoas pensam, né? É uma infecção muito grave do prematuro e que ela tem grande chance de óbito. Então, o corpinho ainda não estava pronto para ficar fora, né? E antes de finalizarmos, enfermeira, como é que é o trabalho, né? Você que se envolve tanto, na hora que o bebê finalmente vai para casa, fica aquela sensação de leito vazio? Na verdade, a gente brinca, né, com as mães que eles vão, mas que fica um pouquinho de cada um deles, né, dentro dos nossos corações. Na rede social, que a gente acaba sendo amiga delas também em Facebook, né, em outras redes, elas nos enviam fotos, né, e tem a gente como pessoas da família e a gente também, porque nesses 15 anos, né, as pessoas podem pensar, capaz que lembra de todos os bebês, mas a gente lembra da maioria. Né, tem uns que, claro, vão para fora, né, que são de fora do município, vão para suas cidades, a gente acaba não tendo muito contato. Mas a gente se sente um pouquinho mãe deles, a gente sente que eles são um pouquinho nossos também. E quando a gente encontra na rua, quando eles vêm nos trazer fotinho, é uma alegria como se fosse bebezinho nosso mesmo. Obrigada pelas informações, enfermeira. E damos, claro, né, parabéns aí pelos 15 anos do trabalho na UTI neonatal. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Daniel, voltamos com você no estúdio. Tempo encoberto em Cachoeira do Sul. A previsão é de pancadas de chuva no decorrer do período. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Amanhã, quarta-feira, a instabilidade aumenta, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Para quinta-feira, a previsão também é de tempo instável. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Áreas de instabilidade em todo o Rio Grande do Sul com risco para novos temporais. Os maiores volumes de chuva estão previstos para a faixa noroeste. Em relação às temperaturas, a sensação é de abafamento em alguns municípios. Em Porto Alegre, na capital, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. E em Rio Grande e Pelotas, no sul do estado, 23 graus. Depois do intervalo aqui no NT Sul, tem bate-papo com o professor Jorge Maia sobre o projeto popular que pretende baixar o salário dos vereadores em Cachoeira do Sul. Há quem diga que o projeto é inconstitucional. Outros dizem que a maneira de coleta das assinaturas não foi adequada. Boa parte dos vereadores já se posicionou contra a iniciativa. O professor responde a várias objeções sobre o projeto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente. A primeira Câmara de Vereadores do Brasil a reduzir os salários nesse ano foi a de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Após pressão popular iniciada por uma empresária da cidade, o salário dos legisladores municipais vai baixar de R$ 3.700 para R$ 970, mas só passa a valer em 2017. Aqui em Cachoeira do Sul, um projeto com mais de 5.000 assinaturas foi protocolado na Câmara de Vereadores. Eu conversei ontem, aqui no estúdio do NT Sul, com o líder desse movimento, o professor Jorge Maia.
E na semana passada, o projeto de iniciativa popular que tem como objetivo reduzir o salário dos vereadores aqui em Cachoeira do Sul foi entregue, foi protocolado na Câmara de Vereadores no município. E quem está à frente deste movimento aqui em Cachoeira, o professor Jorge Maia, que já esteve conosco aqui em outros momentos no estúdio falando desse projeto e volta ao NT Sul. Professor, boa tarde, mais uma vez obrigado pela sua presença. Boa tarde Daniel, aos ouvintes da TV. É bom que a gente volte para esclarecer um pouquinho mais, que agora, como surgiram vários debates, né? E evidentemente que isso requer alguns esclarecimentos, até para a população saber corretamente qual é a proposta, por que ela veio e qual a legalidade dela, né? Claro. Aliás, essa é a primeira pergunta que eu lhe faço, que é em relação à constitucionalidade do projeto. Essa ideia de reduzir, por exemplo, de baixar os salários, poderia surgir de um projeto de iniciativa popular. Isso tem sido questionado por alguns. O projeto é constitucional, professor? Bom, em primeiro lugar, a Constituição nos permite, aliás, não só nós, toda a população brasileira, e a lei orgânica também do município tem esse dispositivo que quando a população se mobiliza e consegue fazer um projeto e consegue 5% dos eleitores efetivos da cidade, ela pode entrar com esse projeto. E esse projeto ele tem a mesma validade que um vereador ou um deputado ou qualquer outro político entrasse dentro do seu ambiente de trabalho. Então, no caso aqui, Cachoeira do Sul, como se fosse um vereador que entrasse com um projeto para reduzir os próprios salários deles. Então, a validade é tranquila, ela tem legalidade, porque esse projeto não é nós que vamos dizer que eles vão ganhar. Nós propomos para eles votarem. Então, quem vota no final de todo esse processo são os próprios vereadores, que é o meio legal de estabelecer salário para eles. Ok. Bom, esse projeto, para até chegar a ser votado no plenário da Câmara, ser aprovado, ele precisa tramitar nas comissões internas, né? São várias, até chegar ao período de votação. Alguns vereadores já se posicionaram contra, não são favoráveis, evidentemente, à redução dos próprios salários. O senhor vê com bons olhos, acha que os vereadores podem aprovar o projeto? Do que depende aí a efetividade e o sucesso da ação? Bom, o sucesso depende de nós, mesmo da população, né? Que a população mobilizada, ela consegue transformar. Né? Que, na realidade, que eu quero falar para a população que o patrão do político é o povo, não é o contrário. O político não é o todo soberano. Ele está lá porque nós, da população, votamos. E nós temos essa condição hoje de ou deixá-lo lá ou tirá-lo lá. Tanto no voto como até no caso de uma improbidade da parte deles. E o que eu quero dizer é que se nós nos mobilizarmos na época da votação e fizermos o nosso papel de pressão, com certeza eu tenho plena garantia quase que vai ser um sucesso esse projeto. Né? Porque, como eles próprios dizem os políticos, tanto nos seus discursos de campanha, como um discurso na plenária, lá no plenário, dizendo que eles são representantes do povo e eles são a voz do povo, eles não vão ir contra 1.000, 2.000 pessoas ou 5.600 assinaturas, que está dizendo que querem a redução dos seus salários. Então, eles têm que seguir o que eles mesmos próprios falam. Né? Então, eles não podem ficar, na casa, contraditório entre o discurso e a prática. Ok. Bom, uma situação que foi levantada por alguns vereadores também, já no momento que o projeto foi protocolado, foi quanto ao processo de obtenção das assinaturas. Inclusive, nós falávamos em off aqui, e o senhor falava sobre a questão de que, na sua opinião, há ainda resquícios da ditadura militar, que as pessoas têm medo de se mobilizar, de expor a opinião e de fazer uma certa pressão também quanto aos nossos governantes, especialmente no caso do Legislativo. Fala pra gente, professor, sobre como que as assinaturas foram colhidas, como aconteceu esse processo todo até chegar a esse número que ultrapassou, não é, os 5% dos eleitores de Cachoeira. Bem, o processo foi bem tranquilo até. Contrário do que um ou dois vereadores, eu não sei direito, até nem conheço direito esses vereadores, falaram que nós estávamos forçando a assinatura. Bem, estão nos dando um poder sobrenatural, né? Nós pegarmos 5.600 pessoas e forçarmos, né? Eu acho que nem o maior ditador do mundo não conseguiria isso em um momento, né? E nós não temos nenhuma máquina à disposição nossa também para fazer isso. Claro. A única coisa que eu quero dizer para esses vereadores
que o grande poder nosso de arma, nossa arma foi a caneta e a palavra, que eu acho que é uma arma letal. Talvez tenha sido isso que ele tenha interpretado. Fim de semana a gente tinha pontos fixos, tinha alguns lugares que tinham as listas, pessoas nos telefonavam que queriam listas de vários pontos da cidade, líderes comunitários, até alguns líderes empresariais pegaram essas listas e fizeram a passagem dela pelos grupos que eles pertenciam, né? Tá? Então não houve nenhum processo de indução, até porque nós não temos esse poder para isso, né? Eu sou apenas um professor de uma escola, então não tenho poder, não sou empresário, não sou dono de nada, não sou militar, não tenho arma, não uso arma, e meu poder era só o do convencimento, talvez, né? Ok, bom, esse processo como um todo certamente vai ser muito discutido, já se começou um processo de muita discussão aqui em Cachoeira e não é um fenômeno exclusivo aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Tem vários outros municípios, são mais de 100 municípios em todo o país, que já discutem também essa questão de reduzir os salários. Alguns prefeitos já fizeram suas próprias reduções, recomendaram ao Legislativo também, e esse processo acontece também agora aqui na cidade de Cachoeira do Sul. Agora, já que várias objeções estão surgindo, mais uma pergunta que eu lhe faço ainda nesse contexto é quanto à efetividade da medida, a questão de redução dos salários. Hoje as pessoas querem um pouquinho mais de coerência na política, como o senhor citou no começo, a sociedade, nós é que somos os patrões, né, de quem nos governa ou nos representa, né, mais especificamente dentro da democracia. O senhor acha que a questão de reduzir o salário poderia qualificar um pouco mais a política? Pergunto isso pelo seguinte, uma das argumentações, especialmente aqui em Cachoeira, é que a redução do salário em si, para um salário pequeno, poderia tirar a possibilidade de que pessoas menos favorecidas, economicamente falando, tivessem a sua participação no Legislativo. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, aí nós podemos ver vários ângulos aí. Começamos com esse argumento, eu acho que muito pífio, pelo fato seguinte, não é o salário, se alguém vai buscar, eu vou trabalhar, sou qualificado, eu vou trabalhar por R$4.000. Então ele que pegue um currículo vitae e tente um emprego numa empresa boa e vá se qualifique e lá trabalhar. Se é assim que está pensando em ganhar dinheiro, então é dessa forma que ele tem que ir. E não numa Câmara de Vereadores que é para trabalhar para a comunidade. O meu primeiro objetivo ao ir para a Câmara de Vereadores é a comunidade. Não o meu salário, não a minha conta bancária, não o meu bem financeiro. Né? Isso aí, se eu boto isso em primeiro plano, acaba eu distorcendo a minha atuação lá dentro. Né? Eu tenho outros objetivos não comunitários. Né? Eu também tenho outro argumento contra isso, que é quando não existia salário para vereador, nós tínhamos uma Câmara muito bem qualificada. E eu pego como exemplo o vereador falecido, Nicolau Barbosa, saudoso Nicolau Barbosa, que sem um tostão ganhar, com seu Fuquinha, que estragou, trabalhando pela comunidade, ele fez um hospital. Qual desses vereadores qualificados fez sequer 10% que esse vereador fez? Que se dizem qualificados ganhando R$4.000. Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Segundo, falando esse tempo para um assessor de um vereador, eu disse para ele, que usou esse mesmo argumento, eu disse para ele, um professor estuda há 17 anos na vida para ser um professor. Faz concurso público, estuda muito para fazer um concurso público. Quando aprovado, ele entra no Estado ganhando R$800. Então, pela lógica dessa argumentação do político ou de uma pessoa, nós vamos dizer que também esse professor não é qualificado. Estudou 17 anos, estudou para um concurso público, tem várias formações, e ele entra no Estado ganhando R$800, com 20 horas. Então, eu pergunto, não é qualificado esse professor? Então não é o dinheiro que qualifica. Assim como também quando falo que é corrupção, não é o dinheiro que diz que vai ser corrupto, não. Se fosse por isso lá em Brasília, na Petrobras, em juízes de alto escalão, não teria corrupção. Na Petrobras, um diretor de uma Petrobras ganha 150 mil. No entanto, olha a corrupção que houve. Então, quer dizer, na sua opinião, não seria a necessidade que faz o cidadão se corromper? Exatamente, é o caráter que faz o cidadão se corromper. É caráter, isso é formação de caráter.
Então, tu pode ganhar R$1 e ver 20, 30, 40, 50 mil na tua frente, tu devolve para quem tem direito aí. Já está acontecendo isso várias vezes. Tem mendigos, moradores de rua que encontraram pacotes de dinheiro e devolveram aos seus donos. Agora também temos aqueles que estão recebendo altos salários do Estado ou de empresas e estão se corrompendo. Então não é o salário, é caráter isso. E no momento que alguém bota uma premissa dessa, que o ganhar pouco vai fazer tu te corromper, ele está botando que todo mundo é corrupto, porque a grande maioria da população brasileira ganha muito pouco. Os professores, 70 mil professores, ganham muito pouco, comparado a um salário de um vereador. Um professor hoje, com 20 horas, 35 anos de carreira, com todos os avanços, ganha R$ 1.500. Nem por isso é corrupto. Nem por isso é corrupto. Ele está lá feliz dando a aula dele. Ele quer ganhar mais, mas está feliz dando a aula dele. E não se corrompe para vender nota, para não trabalhar. Tudo isso aí ele continua fazendo, cumprindo suas tarefas normalmente. E lendo, estudando e preparando uma aula. Para quem não sabe o que é um professor, a gente prepara a aula, tem que estudar muito. A gente tem que estudar muito, porque quando tu vai para a aula, tu tem que dar conta do teu recado, né? Não basta tu estar formado. Outra coisa, o professor, quando pega uma prova, um trabalho e outros materiais que faz de avaliação e etc., ele tem que levar para casa para trabalhar. Então ele trabalha mais. E não recebe por isso. E não recebe por isso. E ele deixa de fazer o seu trabalho? Não, ele não deixa de fazer o seu trabalho. Então não é o salário. Isso é caráter, gente, isso é caráter. Esse argumento é pífio também, é muito falho. Agora, em relação a outras regiões do mundo, por exemplo, o senhor citava antes, fora do ar aqui também, seria uma exclusividade do Brasil ter um salário relativamente mais baixo para os seus legisladores, especialmente tratando da questão municipal, do nível municipal? Não, nós, agora mesmo, ontem eu estava dando uma pesquisada na internet e tem uns vídeos à disposição no YouTube, é só botar políticos na Suécia, vai aparecer toda a questão da Suécia. O político não tem mordomia lá. O vereador lá, isso todo mundo pode conferir o que eu estou falando, não estou inventando, pode ir lá no YouTube e pegar. O vereador lá, ele ganha um subsídio de R$280 da prefeitura, trabalha como vereador e trabalha no seu emprego. Ele se sustenta do seu emprego, ele não se sustenta como político. Tá? Aquilo ali é um subsídio, Um deputado estadual, um deputado federal lá, e eles têm os apartamentos funcionais dele, é um sofá-cama, e eles não têm empregados, nem empregadas. A roupa deles é lavada numa lavanderia comunitária que eles próprios lavam e passam suas roupas. Tá? E a comida deles, eles fazem as próprias comidas deles, ou vão comer em restaurante, por conta deles. Não tem motorista, não tem carro especial. Quer dizer, e olha o que é a Suécia e olha o que é o Brasil. A Suécia é um dos países mais desenvolvidos, culturalmente, financeiramente, e eles têm uma cultura que o político está a serviço da população e não para ser servido da população. Ok, professor Jorge, a gente segue acompanhando a tramitação agora desse projeto. Qual que é a expectativa dele na Câmara? Ele tem que ir à votação ainda nesse ano? Não, acho que o ano que vem. O tempo é curto, né? Eu acho que o ano que vem, porque tem que passar pelas comissões, tem um processo que eles vão verificar as assinaturas, tem todo um trâmite. Isso provavelmente seja o ano que vem, porque eles têm que votar até antes da eleição o novo salário da nova legislatura, né? Que é sempre antes da eleição, que é feito pela Constituição. Ok. Professor Jorge Maia, ele que está à frente desse processo, desse projeto de iniciativa popular aqui em Cachoeira do Sul, para que os vereadores reduzam, portanto, seus salários aqui na cidade. Obrigado pela presença com a gente no NT Sul. Seguimos acompanhando aí os novos capítulos desse processo aqui na cidade. Obrigado. Eu quero agradecer o espaço, a ti, a televisão, né, que está sempre colaborando, e solicitar que a população fique atenta, né, e pode entrar em contato comigo ou com os outros colaboradores que a gente tem. A gente está à disposição, tanto no Facebook, no telefone, a gente está sempre aí. E pedir que ela fique atenta que no dia da votação eu vou solicitar que todos compareçam na Câmara para que a gente faça aquela pressão devida para que isso aconteça, né? Que é um benefício para a população. Se nós conseguirmos isso, hoje, pelos valores de hoje, nós iríamos economizar R$2,5 milhões de reais por ano. Não, nas 4 legislaturas. Nas 4 legislaturas. Mas isso dá para comprar um monte de coisa, dá para fazer um monte de investimentos, né? Tanto
na estrutura básica da cidade, na saúde, tanto essas questões que estão tão carentes hoje na cidade, né? Ok, conversamos com o professor Jorge Maia, ele que está à frente desse projeto de iniciativa popular aqui em Cachoeira para que os vereadores reduzam os salários. Professor, mais uma vez, obrigado, sucesso aí na condução de todo esse processo. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Mais informações em nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, facebook.com/TV Cachoeira. Outras informações logo mais às 19 horas, 7 horas da noite, no Jornal da Novo Tempo. Você fica agora com as histórias da Tia Cecel. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau!